Ok, pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje, dia 7/4, dia 7 de abril, né, pessoal? 21 horas e 11 minutos. Nesta aula de hoje, então, inicia-se a matéria do segundo bimestre, tá? Que é a questão da eletronegatividade, que vai nos levar a um conceito de polaridade, é uma coisa bastante importante, a polaridade em termos de estruturas moleculares, que depende da geometria molecular também. Então, a matéria que caiu na prova do primeiro bimestre, que é a geometria molecular, ligações covalentativas, continua precisando dela para seguir em frente. Então, a matéria continua evoluindo, não deu pausa. E continua evoluindo. Não mudou a matéria ainda. Só que estamos acrescentando mais conceitos. Então, pessoal, primeiro conceito que temos aqui, pessoal, teremos aqui a eletronegatividade. Conceito muito importante. Então, o que é uma eletronegatividade? Vou colocar aqui a parte textual. Tá? A eletronegatividade é a capacidade do elemento químico de atrair elétrons. Mas não o elétron dele, tá? Normalmente elétron dos outros, ou circulando por aí, para mais perto dele. Tipo, é um superpoder do elemento químico. Então, é a capacidade do elemento químico de atrair elétrons para perto dele. Ok? Então, é a capacidade do elemento químico de atrair elétrons para perto dele. Normalmente, os elétrons é dos outros, é de um outro elemento químico. Porque o que é dele, ponto final, correto? Então, o que é dele é dele. Então, a atração de elétrons dos outros elementos ligados a ele. Ponto. Beleza. Isso é eletronegatividade. Capacidade do elemento químico de atrair os elétrons para perto dele. Só que, pessoal, qual que vai ser a grande diferença? Teoricamente, no ensino médio, a gente já sabe um pouco da eletronegatividade, que é isso aplicada. Qual que é a função da eletronegatividade? Ela vai nos mostrar, através da geometria molecular, a polaridade. Essa tal polaridade acaba influenciando na questão da solubilidade da substância química em solventes diferentes. Por exemplo, por que a água não se mistura com óleo? Isso tem a ver com geometria e polaridade. É claro que quem gerou essa consequência foi a eletronegatividade. Por que se eu tenho água, coloco um canudinho e assopro bolhas, o ar que eu jogo, que é geralmente CO2, né, gás carbônico, estou jogando, ele não fica aqui dentro. Ele sobe e vai embora. Por quê? Porque não está bem. Isso tem a ver com polaridade. E a polaridade envolve a geometria, e a geometria, os dois, geometria e polaridade, envolve a eletronegatividade. Então, essa questão de solúvel, não solúvel, miscível, não miscível, depende dessa questão da eletronegatividade, que vamos aplicar na geometria molecular, que vai ser analisada a polaridade e também a densidade atômica. Tecnicamente falando, pessoal, no nível graduação, essa questão da eletronegatividade da molécula, de uma molécula iônica ou covalente, ou dativa, não importa, ligações entre átomos, é ela que vai determinar, na graduação, que é o que estamos agora, que tipo de ligação que teríamos. Como assim? Se é ligação covalente, apolar, se é ligação covalente polar, ou se é ligação iônica. Iônica também envolve. E aí, no ensino médio, a gente aprende o seguinte. Aprende o quê? Sequência de eletronegatividade. Qual que é a sequência de eletronegatividade?
Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão holandês. Essa aqui é uma tática que acontece no ensino médio, quando a gente recém sai do ensino médio, terceiro ano e primeiro ano do ensino médio, tá? O flúor é um dos elementos mais eletronegativos. O oxigênio é o segundo. O que é eletronegativo? Qualquer elemento que seja diferente do F ligado a ele, o flúor vai ter uma tendência a puxar elétron. É o tais que eu chamei na aula passada de elementos egoístas. Elementos egoístas. Por isso que acaba surgindo aquele formato piperamidal, octaédrica, quadrada, planar, que o elemento central estoura o elétron, passa de 8, mas mesmo assim faz as ligações, devido a esses elementos egoístas. E aí, lá no ensino médio pré-vestibular, a gente acaba decorando essa sequência aqui, né? Que fui ontem no Clube Brasil e só comi pão holandês. Mas só essa sequência. Mas a nível graduação, então isso aqui nível ensino médio. Mas estamos no nível patamar acima do ensino médio. No nível de graduação, utilizamos uma escala, que é chamada de eletronegatividade na escala de Pauling. Graduação. Eletronegatividade na escala de Pauling. E aí, pessoal, nós não iremos nos limitar apenas a esses elementos. Flúor, O, N, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Não. Vamos, literalmente falando, utilizar a tabela inteira. Tá? Essa escala de eletronegatividade, pessoal, é uma tabela de consulta também. Yes! Ninguém precisa memorizar nada. Nada. Que tabela é esta? Vamos lá, eu não pensei em onde inserir. Essa tabela já está disponível para vocês lá. Vamos inserir aqui. Imagem. Imagem all the people. Nada a ver, né? Imagine. Nossa, viajei na maionese. Cadê? Aqui, essa aqui é melhor. Olha aqui, essa tabela já está disponível para vocês também, tá? Só que não é para usar agora, ok? É a tabela na escala de Linus Pauling, ok? Olha só, tá vendo que tem esses valores numéricos? Ó, hidrogênio, aqui, hidrogênio 2.1. Pelo amor de Deus, isso não é número de prótons, elétrons, tá? Essa aqui é o poder, é a força de eletronegatividade. Como assim, força de eletronegatividade? É a capacidade do elemento de puxar o elétron, atrair os elétrons para perto dele. Mas não os elétrons deles, os elétrons dos outros. Porque o que é dele, ponto final. Então, repare, pessoal. Repare aqui, ó. O hidrogênio, 2.1. O lítio, 1. Berílio, 1.5. O boro, 2. Carbono, 2.5. Nitrogênio, 3.5. Oxigênio, 3.5. 3, nitrogênio. Oxigênio, 3.5. Oxigênio. O flúor, 4.0. Repare. Faça a pergunta, olhando a tabela. Pessoal, qual dos elementos tem maior valor numérico? Maior valor numérico quer dizer mais forte ele é. Que força? Eletronegativo. O que é eletronegativo? Puxa o elétron para perto dele. Qual? Repare, é o flúor. Tá vendo o F? O F é 4, perfeito. O F é 4. O segundo cara mais eletronegativo é o O. Ele tem uma força de eletronegatividade 3.5. 3.5. Ok? Puxa o elétron para perto dele. O N é o terceiro. E aí vai. Então a gente vai analisar essa tabela aqui. Tá? O que isso condiz? O que isso significa? Então vamos aplicar na questão da geometria para ver a questão da polaridade. Quando a gente analisa a escala de eletronegatividade de Pauling dentro de uma estrutura molecular, vai dar uma consequência de dois conceitos. Antes de montagem, vamos analisar. Temos o que é chamado, colocar análise de conceitos. Primeira, chamada de polar, e a segunda, apolar. Tá? O que quer dizer polar? A palavra polar
significa que tem polos. Polos. Um cipolo. Tem polos opostos. Polo negativo e polo positivo. Apresenta polo. Como assim? Por exemplo, uma pilha, né? Qualquer pilha. Vamos pegar aqui, como estou usando a internet mesmo. Pilha. Polo. Já vou mostrar aqui a imagem. Pode ser. Tá? Pegar essa imagem da Rayovac. Aqui, ó. Tá vendo? Uma pilha, ela é polar. Ela é chamada ela é polar. Obrigatoriamente a pilha é polar. As moléculas também têm isso aí. O que é polar? Um dos polos, um dos lados, um dos extremos é o positivo e o outro extremo é negativo. Ok? Isso é polar. Polar quer dizer o quê? Que um lado é positivo e o outro lado é negativo. Isso é polar. Tá? Quando eu digo apolar, então vou colocar primeiro polar. Nas estruturas moleculares, geometria, apresenta polo negativo de um lado e polo positivo do outro. Isso que chamamos de polar. E aí, o que seria apolar? Aí, nesse caso, o apolar acontece quando temos exatamente os dois polos do mesmo tipo, sem nenhuma diferença de carga. Nas estruturas moleculares, não apresentam diferenças de cargas. Isso quer dizer apolar. Okay? Agora, entendendo o que é polar e apolar, vamos lá, então, avançando a nossa matéria e depois vou buscar informação aqui nessa tabela. Tá? Como assim? Não entendi. Vamos lá. Eu passei para vocês, nas últimas aulas, dizendo que todas as moléculas formadas por dois átomos. Qual que é o formato geométrico? Linear. Correto? Linear. Então, vamos montar aqui um desenho mais básico. Vou montar o H. O H tem um elétron na camada de valência. Eu vou ligar com F. Já vou deixar no formato certo, linear. O F tem 7. Então, quando eu tenho H ligado a F, teremos aqui a presença da ligação iônica. Não, ligação covalente, desculpe, ligação covalente. Assim, né? Deixa eu fazer isso aqui. Vou ficar no final, H-F. Beleza! Formato geométrico linear. Linha, ok? Eu vou puxar aqui, ó. Linear. Até aí, conteúdo da prova. Ok. Aí vem a pergunta. Ela é polar ou é apolar? Não sabemos. O que acontece no nível de graduação? O que quer dizer eletronegatividade? Na realidade, quando eu faço esse desenho aqui, parece que os dois estão realmente cedendo um elétron cada um. O flúor cede um e o H cede o outro, e os dois compartilham. E compartilham lindo, maravilhoso. Parece que compartilham por igual. Mentira! Mentira. Aqui, pessoal, não irá compartilhar os elétrons por igual. Porque nessa estrutura geométrica linear, vai ser aplicado o conceito de eletronegatividade. O que é o conceito de eletronegatividade? É a capacidade do elemento de puxar o elétron para perto dele. Para perto dele. Que elétron? Da ligação. Se a gente olhar a tabela, o F4, o H 2.1. Vamos colocar aqui os valores respectivos de cada um. Então, o hidrogênio vale 2.1. Ele tem uma força que puxa equivalente a 2.1. E o flúor tem uma força equivalente a 4. O que é esse valor?
Eletronegatividade, de puxar o elétron para perto dele. Que elétron? Da ligação. Qual dos dois é mais forte? O H ou o F? Valor maior? O F. O F mais forte. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, esse elétron aqui, o vermelho, não é para estar aqui. Tá? Esse elétron, na verdade... Deixa eu apagar isso aqui. Ó, tá vendo que eu tô tirando a pontinha? O elétron do H está mais ao redor do F. Tá aqui. Tá vendo que tá do lado do flúor? Por que tá do lado do flúor? Porque o flúor é mais forte. 4. Força de 4 de eletronegatividade. Enquanto que H 2.1. Então, teremos uma força puxando da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Existe um valor calculado. Mas que força esquerda para a direita? Que força resultante final dessa força? Nesse caso, na graduação, agora, temos que fazer o cálculo matemático. Mas é muito simples. Essa força resultante que puxa para a direita, porque eu coloquei o flúor na direita, é claro que eu poderia colocar o flúor na esquerda, o flúor para cima, não importa. Só girar, tá? Mas o flúor vai ganhar, ok? Essa força que puxa para a direita, nesse meu desenho aqui, ele vai puxando uma força de quanto? Uma força de 1.9. 1.9 para a direita. Pessoal, de onde eu tirei esse 1.9? Fácil. 4 maior menos 2.1. 4 menos 2.1. 1.9 para quem? Para o flúor. Resultante final. 1.9 para o flúor. Isso quer dizer o quê? Que o elétron do H está literalmente falando do flúor. É do flúor. É do flúor. O que isso vai gerar, pessoal? Isso modifica a densidade, tá? Como assim densidade? Se a gente fosse para desenhar de novo, ok? O F teria uma quantidade de elétron muito... Nossa, o que aconteceu? Muito maior do que o H. Por que aqui teria uma camada muito maior de eletricidade, de elétrons? Porque o flúor, ele é mais eletronegativo. Se ele puxa mais elétron para ele tem mais elétrons. E esses elétrons ocupam mais espaço. Se ocupa mais espaço, ele é mais denso. Já vamos ver isso no desenho, fica mais fácil, usando software. Tá? Bom, essa questão da densidade vou mais à frente depois. Voltando aqui na mais básica. 1.9, ok? Porque o F puxa com 4, força de 4, e o H 2.1. Então, pega 4 menos 2.1, 1.9 de resultante. Beleza? Mas, professor, tá, o F ganhou. Deu para entender. Beleza. Ele é polar ou apolar? Nesta estrutura, ele é polar. Como assim polar? Como o F tem mais elétron lado direito, o lado direito, por ter mais elétron, tanto que o do elétron do H passou para ser dele, o F adquire uma carga parcial negativa. Esse símbolo aqui que eu acabei de desenhar, que parece uma letrinha, esqueci o nome desse símbolo, agora me fugiu, é chamado de carga parcial. Parcial. O que é carga parcial? Positivo ou negativo? Carga, campo magnético. Campo magnético. Lembra da primeira aula de química, pessoal? Nosso primeiro encontro? Que eu grudei caneta na parede? Você lembra disso? Tá? Não sei quem estava comigo na sala presencial. Para grudar a caneta na parede, pessoal, eu queria uma carga parcial. Porque a própria estrutura molecular, ele tem campo magnético. Ok? Então, pessoal, isso quer dizer o quê? Que o lado do flúor ele é negativo. Por que negativo? Negativo quer dizer que tem mais elétrons. Se eu tenho mais elétrons e o elétron tem carga negativa, eu viro negativo. É tipo você andando ao redor com um monte de pessoas negativas. Você vai ser negativo, entendeu? Mas se você tiver um monte de pessoas positivas,
você vai ser positivo. Entendeu? É influenciado. Como o F puxa muito os elétrons para ele, ao seu redor adquire uma carga negativa. Se a extremidade do F é negativa, do hidrogênio vai ser o quê? Vai ser positiva. Então, o hidrogênio adquire uma carga parcial positiva. Então, podemos dizer que o HF, essa molécula, ele é linear e é polar. Ok? Polar de quanto? 1,9. 1,9. Polar de 1,9 para quem? Para o flúor. Ok? Olha só uma coisa interessante agora. Tá? Nível graduação. Existe um conceito, quando a gente estudou ligação iônica e ligação covalente, né? O que é ligação iônica? Um doa, outro recebe. O que é ligação covalente? Ninguém quer doar, teoricamente, os dois querem receber. Tá? Existe uma regrinha que pode ser usada o seguinte, ok? Quando temos ligação covalente apolar, o resultante da eletronegatividade é igual a zero. Quando temos ligação entre átomos covalente polar, resultante da eletronegatividade é 2. Mais próximo de 2, mais polar ele é. Repare que aqui deu 1,9. 1,9 é perto de 2? Que dúvida? Então, nesse caso, teremos o quê? Uma ligação covalente polar. Ligação covalente polar. Antes de continuar, vamos ver essa outra aqui. Resultante igual a zero. Tá? Exemplo. Vamos pegar aqui o gás oxigênio. Deixa eu só tirar esse do meio. Vou usar esse meio, essa mesma tela. Vou dar uma apagada. Exemplo. Antes do exemplo, acho que eu vou já demonstrar a parte do software. Vou abrir aqui. Um momentinho só. Aí. Não vou aparecer, não quero nada ainda. Já vou mostrar para vocês. Ok. Aqui, pessoal, né? Está um softwarezinho que eu estou usando com outro. Não ficou bom, né? Uma porcaria. Vamos ver se funciona. Ih! Tá travando? Vamos de novo. Espera que dá. Que seria em simulação real. Bom, enquanto simulação real não vem, então vamos fazer simulação artificial. Starting up. Ok. Real molecular. Beleza. Olha aqui, tem um HF, correto? Ó, H ligado a F. Beleza. Linear. Não tem segredo. Isso aqui é ligação covalente. Ok? Maior a bolinha, teoricamente, aqui, mais eletronegativo. Então, já sabemos que o F é mais eletronegativo porque puxa na força de 4. O H, 2,1. Tá? Para onde vai a força resultante? Tá vendo? A força resultante, olha a setinha. Vai em direção ao F. Quer dizer que os elétrons vai mais a tendência pro F. E detalhe importante. Deixa eu tirar esse... Ok, vou colocar a letrinha. Se a gente pudesse ver a densidade de elétron, olha aqui a densidade dos elétrons. Quanto mais escuro estiver, quer dizer, maior a probabilidade de encontrar elétrons. Quanto mais clarinho, menor a possibilidade de encontrar elétrons.
Por que o fluxo ao redor do fluxo é mais escuro? E principalmente lado direito é mais escuro? Porque o F é mais eletronegativo. O cara que é mais eletronegativo tem uma densidade. Por quê? Você tem que imaginar o seguinte, o elétron que ele puxa, ele tem que entrar na camada. Se ele entra na camada, aumenta o espaço, aumenta o volume. É como se eu colocasse essa mochila aqui, ó. Né? Olha o volume dela, tá fininha. Mas se eu encher de coisa, o que vai acontecer com a mochila? Não aumenta de volume? Aumenta, mesmo pensamento. Então, quando ele puxa os elétrons e entra nele, ele aumenta o seu tamanho. Então, ele aumenta essa carga elétrica. Tá? Então, aqui, ó, tá para ver melhor usando as cores. Repare que o lado direito é altamente negativo. Ele tem uma carga negativa. Enquanto que o hidrogênio tem uma carga positiva. O que é positivo? Literalmente falando, ele deu o elétron. Ele perdeu, porque está ligado com alguém egoísta, e esse egoísta puxou o elétron que estava compartilhando, lindo, maravilhoso, e acabou perdendo para o F. Então, isso é densidade molecular. Então, no caso aqui, o lado do F, ele ocupa muito mais espaço, porque entrou mais elétron, então o volume dele é maior, em comparação ao H. O F, por ter ocupar mais espaço, ele vai ter carga negativa. Entrou mais elétron, negativa. E a força vai para o lado do F, conforme a gente está vendo aqui. A setinha, tirando isso aqui, ó. Vamos ver? Não. A setinha. Ok? Olha a carga parcial. Tá? Aqui é uma diferença. Essa carga parcial, não mexer com isso ainda, não. Ó, aqui, o hidrogênio de 2,1, o F de 4, que a gente recolheu antes, os valores, usando a escala de Pauling. Ok? Momento dipolar. E vai para o lado direito. Porque nesse caso, o que é momento dipolar? Para onde está indo? Para onde está puxando? No caso, nosso está puxando para o lado de direito. Ok? Lado direito. Beleza. Deu para visualizar um pouquinho? Espero que sim. E aí, vamos trabalhar com outra molécula. Então, no caso aqui, indo mais à frente, quanto mais próximo do 2, aqui deu 1,9, então ele seria, o HF, apresentaria uma ligação covalente polar. Tá? Polar. Vamos ver essa ligação covalente apolar agora. Apolar. No caso, vamos aplicar o O2. Vamos pegar a molécula O2. O2, que na ligação é O com O. Cada O tem 6 elétrons na camada de valência. Já vou deixar bonitinho. E no formato ideal, na camada de valência. E olha só o que acontece. Cada um tem 6, compartilha. Compartilha. E compartilha. Então, ligações covalentes, pronto. Linear. Linear também. Linear. Beleza. Vamos analisar na tabela, na escala de Pauling, de eletronegatividade, qual que é a força do O? 3,5. Beleza. Isso quer dizer o quê? Que esse O do lado esquerdo vai puxar para o lado dele uma força de 3,5. Mas do outro lado, também temos um outro O que puxa para o lado dele numa força de 3,5. É literalmente falando um cabo de guerra aí. Um cabo de guerra. Então, as cordinhas são as ligações covalentes. Se eu estou puxando uma força de 3,5 e o outro está puxando uma força de 3,5. 3,5. Quem ganha? Qual dos dois ganha? O O do lado esquerdo ou o O do lado direito? O que vocês acham? Nenhum. Perfeito, Kátia. É igual. Tá vendo? É igual. Se você pegasse isso aqui e fazer uma matemática básica, que matemática básica, professor? Então, ó, aqui são opostos. 3 pontos. Opa, coloquei negativo antes. Tananã. Ok. Então, 3,5 menos 3,5 dá quanto? 0. OMG!
Isso quer dizer o quê? Que o O2 apresenta uma ligação covalente apolar. O que é apolar? Igual a zero. Resultante da eletronegatividade igual a zero. Professor, e se for tipo 0,2? Levemente polar. Não é apolar. Seria levemente polar. Tá? Mais próximo do 2, mais polar. E um detalhe interessante, vamos aumentar essa linha nossa. Olhando essa escala de Pauling. A ligação iônica, que é um ou do outro recebe, se a gente fazer essa análise de eletronegatividade, o resultante da eletronegatividade, meu Deus, seria próximo de 3. Mais próximo de 3. Quanto mais próximo de 3 ou acima de 3, podemos dizer que aquela ligação que ocorre entre átomos é do tipo iônico. É do tipo iônico. Repare que estamos tendo mais técnico. Como assim técnico? Ao invés de analisar quem doa recebe, regra de octeto, estamos analisando a força de eletronegatividade. A força de eletronegatividade. Por exemplo, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, um momentinho só. Antes de pegar, vamos ver o do O2. Vamos ver o exemplo do O2. Para quem não conseguiu visualizar. Então, eu vou pegar aqui, tirar os bonds, as ligações, tá? Oxigênio. Olha o oxigênio, O2 aqui. Ok? Momento dipolar, ligação dipolar. Ninguém. Ó, não mudou nada. Não tem flechinha. Diferentemente do HF. Ó, direita. F mais forte. F mais forte. Mas pega lá o O2, não tem. Por quê? Os dois puxam a mesma força. Puxa com a mesma força. Por quê? 3.5, 3.5. Vai para que lugar? Não sai do lugar. Não vai para o lugar. Se não sai do lugar, onde que é mais denso? Aqui é o primeiro O, segundo O. Onde que é mais denso? Não tem densidade. A densidade é por igual. Tá vendo a densidade, ó? A nuvem eletrônica, essa nuvem de elétron, é igual. Igualmente espalhada. Não tem um lado mais denso do que o outro. Porque, ó, e tanto que, olha a tonalidade. É branco, aqui no meio, é neutro. Quer dizer que não tem lado negativo, não tem lado positivo. Por quê? É apolar. Isso aí é apolar. Na verdade, todas as moléculas formadas por dois átomos vai ter essa mesma ideia. Por exemplo, aqui, ó, gás de nitrogênio, que está cheio daqui, ó, N2. 77% do ar é nitrogênio. Olha o nitrogênio aqui, ó. Também. Ele tem 3 ligações covalentes, tá? Ó, vou tirar a carga eletrônica. Repare, ligação. Não tem vetores. Cadê aquele setinha? Não tem. Por que não tem setinha? Porque os dois puxam com a mesma força. Força de 3. 3 para o N1 e 3 para N2. Não sai do lugar. É tipo cara de guerra. Os dois puxam por igual. Então, consequentemente, nenhum dos lados vai receber mais elétron e vai perder elétron. Então, a densidade vai espalhar por igual. Não vai ser lado negativo e não teremos lado positivo. Se não temos lado negativo e lado positivo, ela é apolar. Ela é apolar. Ok? O resultante aqui é zero. Tá? O resultante é zero. Vamos ver aqui, ó. Densidade eletrônica, ó, espalhada. Tá exatamente no meio. Uma tonalidade exatamente no meio. Não é nem mais escuro. Onde está mais escuro? Não tem mais escuro. Diferente do HF. Ó, mais escuro do lado F. Ok? Então, é essa análise que temos que saber. E qual seria a classificação? Que tipo de ligação teríamos entre eles? Então, quando é zero, é apolar. Diferente de 0.1, 0.2, 0.3, já vai ser polar, mas com carga pequena. Mas quando mais próximo do 2, vai ser polar, ligação covalente polar, e as mais próximas do 3,
Basicamente é uma ligação iônica. Basicamente uma ligação iônica. Mas olha só nesse caso aqui. Só que detalhe, eu estou trabalhando com molécula com 2 átomos. E se eu trabalhasse com moléculas que têm mais átomos? Né? Com 3 nesse caso. Lembrando que eu disse que a polaridade depende da eletronegatividade. Depende da geometria. Desculpe, corrigindo. Depende da geometria. Como assim depende da geometria? Então, analisando... Vou juntar aqui, ficou feio. Moléculas com 3 átomos. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Ah, eu estou no rodapé. Que feio. Não é para estar no rodapé. Com 3 átomos. Que molécula vamos analisar agora? Olha só o seguinte. Aí eu vou ter que fazer um desenho e usar um outro modelo para poder visualizar. Essa matéria eu vou voltar, ok? Depois, quando terminar a prova, como tem continuação, eu tenho que refrescar isso novamente. Eu quero montar uma molécula de CO2. CO2. Tudo bem? O CO2, pessoal, já vou direto no ponto. Ele tem um formato linear. O, ligação covalente com C, e ligação covalente com O. Tá? Como C não sobra elétron, ele é linear. Linear. Como que eu vou ver a questão da polaridade, a eletronegatividade, para ver se é polar ou apolar? Você tem que analisar cada ligação por vez. Como assim, cada ligação por vez? Aqui no caso, eu vou analisar o lado esquerdo. Aqui. O com C. Olhando a força, sabemos que o O é 3. 3,5. O 3,5 O. Cadê o C? O C é 2,5. O C é 2,5. Então, 3,5 e 2,5. Beleza. Então, sabemos que o C puxa com uma força de 2,5 e esse O puxa uma força de 3,5. Qual dos dois é mais forte? O O. Então, aqui a ligação vai puxar para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Em direção ao O. Uma força de quanto está puxando? Opa, tô correndo da cadeira. Vai puxar uma força de quanto? Uma força de 1. Resultante de 1. Conseguiu ver isso, pessoal? Porque se você pegar 3,5 menos 2,5, o resultante é de 1. Para onde? Para o O. Para o O. Aí vamos analisar o outro lado, oposto. Lado oposto. Que temos o mesmo C tendo uma ligação com O. Linha reta, linear. Linha reta, linear. O que vai acontecer? O C é 2,5, a força dele é 2,5, mas do outro lado também temos um O, que puxa uma força de 3,5. Olhando apenas do lado direito, o C com o O do lado direito, quem ganha? O O também. Que força resultante? 1 também, que dá a mesma resposta. E aí, detalhe, então temos aqui, simplificando, temos um cabo de guerra, puxa para o lado esquerdo com uma força de 1, em linha reta, puxa para o lado direito com uma força de 1. É tipo, o C, que é o gostosão, está no meio de 2 mulheres. Entendeu? O cara está sendo puxar para uma mulher daqui lado esquerdo e também puxar no lado direito. E as 2 mulheres estão puxando a mesma força. Resultando de 1 aqui, força de 1 eletronegatividade, e aqui resultando de 1. Qual das 2 vai ganhar? Qual das 2 vai ganhar? O O e o O. Nenhuma. 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 Acaba uma neutralizando a outra. Uma neutralizando a outra. E como neutraliza, tecnicamente falando, aqui nessa molécula, esse O, lado esquerdo, lado direito aqui primeiro, ele vai ter uma carga parcial negativa, porque ele estaria ganhando do C. Mas o O do lado esquerdo
também teria uma carga parcial negativa. Tá vendo que não tem opostos? Um chamado polar. O que é polar? Um polo é positivo, outro é negativo. Tem que ter oposto. Tem que ter o oposto. Tem que ter. Mas aqui não temos oposto. Um lado negativo, outro negativo. Então, quando temos os dois lados com a mesma força ainda, e é negativa, então isso aqui é ligação covalente apolar. Ligação covalente apolar. O resultante aqui, ó, resultante igual a zero. Tá vendo? Por que ligação covalente apolar? Porque sobrou um de força para cá, sobrou um de força para lá, não sai do lugar. Resultante de zero, ligação covalente apolar. Ok? Então, olha só. Mas olha só como a geometria determina isso aí. Então, vamos ver se eu consigo projetar. Ok, vamos lá. Ok? Então, aqui é uma molécula hipotética. Aqui está o nosso C, aqui seria O e O. Beleza? Vamos, como aqui o O, vou colocar o A mais forte. Então, mais forte. O C, o B aqui no meio, vou colocar como fosse mais neutro, tá? Não é tão forte eletronegativo assim, mas também não é menos, ok? E o outro é O também, então, mais forte. Então, ele está em forma linha reta. Tá? Linha reta. O que acontece? Repare que as extremidades são negativas. Porque se aqui é O e aqui é O também, estão em linha retas, estão exatamente em linha reta, o que vai acontecer? Vou colocar um momento tipo lá. Ó, tá vendo? Uma força neutraliza a outra. Não tá tão repetinho assim. Uma força neutraliza a outra. Vou ligar o campo magnético. Sem campo magnético. Senão atrapalha. Deixa eu colocar de novo. Não quero ligar o campo magnético. Tá? Então, uma força neutraliza a outra. Então, essa estrutura seria uma estrutura apolar. Tanto que o tamanho da flecha são iguais. Que esses aqui estão puxando com a mesma força. Com a mesma força. Mas olha só o que vai acontecer. Se a gente mudar a geometria disso aqui, o CO2, olha só. Como se mudar a geometria? Imaginação, tá? Criatividade. É como se não existe. Mas, de repente, o CO2, que é linear, cai em uma bomba atômica e o ET vem. Nada a ver, né? E vem Godzilla com, sei lá, com King Kong. Acontece uma explosão radioativa e pá! O C surgiu um par de elétron. Não existe, tá? Se surgisse um par de elétron, o que vai acontecer? Teremos o formato angular. O, 2 tracinho C, 2 tracinho O. Aqui o par de elétron. Se caso o CO2, aqui a molécula é apolar. Se caso o CO2 fosse angular, ele não seria mais apolar. Esta estrutura vai ser polar. Como assim polar? Polar, professor, mas não é polo negativo, polo positivo? Sim. Por que polar? Porque agora, nesse ângulo, teremos o O puxando com uma força de 1 para baixo e o outro O puxando por uma força de 1 também, mas no lado oposto, mas os dois puxando no lado oposto. O que vai acontecer? Aqui, pessoal, esse lado aqui essa extremidade, vai criar um campo magnético negativo em cima, que seria uma outra extremidade, cria-se um campo magnético positivo. Então, um lado negativo, outro positivo, vira polar. E a molécula sai de lugar. E vai sair para onde? E vai sair para baixo ainda. Como assim vai sair para baixo? E isso muda muita coisa. Isso, em termos bioquímicos, mudaria muita coisa. Como assim? Então, eu vou colocar no formato angular. Tá vendo que está surgindo uma terceira seta? Tá vendo? Pessoal, aqui o modo angular.
No modo angular, a extremidade em cima fica positiva, porque o C perdeu para o O, que está embaixo, perde para o O, puxa uma força de 1, e embaixo, essa extremidade embaixo, fica com carga negativa. E a força resultante é o meio. O que isso quer dizer essa força resultante, esse amarelinho aqui? Que existe uma força O puxando. Puxa para onde? Puxa para baixo. Puxa para baixo. Então, essa molécula agora, ele seria polar. Linha reta é apolar. Angular, ele é polar. A geometria da molécula modifica completamente a polaridade. Ah, mas professor, tá, isso não existe, não existe. Mas se acontecesse, o que iria acontecer com seres vivos? Principalmente animais, iriam todos morrer. Simples, morrer. Por que ia morrer? Se tivesse essa mutação, não ocorre, sei lá, uma ficção de aparecer um par de elétrons no C, e o C empurra os elétrons para baixo, e aí vira angular, o CO2 vira angular, e cria carga positiva e negativa. O que iria acontecer? Olha só que simples. Se fosse assim, angular e polar, a gente, para sobreviver, o que a gente faz? Respiramos O2, né? O O2 entra no pulmão, alvéolos pulmonares, veias total, capilares, não sei o quê, vem o sangue, captura o O2 e leva para a célula. Não é isso? Basicamente. Mas quando o sangue vem para o pulmão, já passou por todo o corpo e entra no pulmão, antes de capturar o O2, ele libera quem? CO2. Então a gente respira O2 e liberamos CO2. Se o CO2 fosse assim, polar, ele não sairia da hemoglobina. Ele não sai da hemoglobina. Você poderia fazer... O CO2 acumula no seu corpo e não sairia. Não sairia. Então você vai morrer intoxicado de CO2. O seu corpo não conseguiria eliminar o CO2 se ele fosse assim, que não existe, polar. Formato angular e polar. Tá? Que é igual o seu primo. Como o seu primo. Uma das moléculas mais perigosas é o CO, monóxido de carbono. Aí está. Aqui tem uma ligação tativa. Tá? Mas vou tirar a flechinha. O CO é uma das moléculas que mais mata. Quando pega fogo, Bad Kiss, mais de 200 pessoas morreram, ninguém morreu queimado. Todos morreram asfixiados. Por quê? Por causa do CO. O CO ele não tem cheiro, não tem cor, e o CO é linear e ele é polar. Aonde o O puxa com uma força muito maior, e é muito polar ainda, tá? No caso aqui, o C é 2,5 e o O é 3,5. Então, o resultante final vai dar 1. Resultante de 1 para o lado direito. Então, aqui o O vai ter carga parcial negativa e o C uma carga parcial positiva. Então, essa estrutura é polar. O que acontece com ela? Quando a gente respira esse maldito aqui, desculpa a palavra, o monóxido de carbono, respira esse cara, ele entra, nossas hemoglobina hemácia captura o CO, captura também, entra normalmente, entra, captura o CO também, carrega, as hemácias carregam o CO e leva até as células. Mas a célula olha, meu querido, você trouxe a molécula errada. O que nós precisamos aqui na bioquímica é o oxigênio, o caso é o O2, não é CO. Oh, desculpe, engano. A hemácia está toda a volta no corpo, circulando, carregando CO, porque ninguém quer CO, não serve para nada. Aí quando ele dá a volta para o pulmão para liberar o CO e capturar o certo, ao chegar, não solta. Não sai. Não sai. Fica grudado nele. Por que fica grudado nele? Porque ele é polar. É igual, seria mesma coisa com o CO2 se ele fosse polar também. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, mais CO você está respirando. Mais hemácia carregando CO. Chega uma hora, pessoal, que você não tem poucas hemácias com oxigênio. Falta oxigênio. Você morre asfixiado. Mesmo que você saia, está aqui, eu estou aqui. Se aqui tivesse alguma coisa, um carvão queimando,
pegando fogo e tá cheio de CO, o CO normalmente é mais leve do que o ar. Ele fica na parte de cima. Por isso, em seriado, quando pega fogo, não é pra... Por que o cara fica mais abaixado? Porque os caras levantar e respirar, desmaia. Desmaia por que desmaia? Por causa do CO. Falta do oxigênio, a gente desliga. É de você levantar muito rápido. Dá uma tontura. Porque o sangue não subiu a tempo de oxigenar o cérebro. Então, desmaia. Desmaiou, lascou-se. Entendeu? Então, por isso, o CO normalmente fica na parte de cima. Então, a gente tem que ficar mais embaixo, para não respirar CO. E se respirar o CO, o que acontece? Respirei CO. E aí, sai. Lá fora tá cheio de oxigênio. Não tá. Tá, pode estar cheio de oxigênio. Você respira e não consegue puxar o O2. Não puxa. E você vai morrer faltando ar. Por quê? Todas as hemoglobinas que você tem no corpo já tá lotado de CO. E não sai. Não existe lavagem de sangue. Tiver no estômago, intestino. Quando você quer, né, cometer algum ato contra o seu corpo, tomar um monte de remédio e se topar, tentar... Se for alguém... Oh, meu Deus, não, meu Deus, o que aconteceu? Leva pro médico, tem como fazer lavagem no estômago. Para tentar eliminar o resto de remédio. Mas não existe lavagem de pulmão. Existe lavagem de pulmão? Não existe. Por isso que muitas pessoas resgatadas do fogo morrem depois. Porque faltou oxigênio. Não dá. Não vai conseguir respirar, vai depender do corpo. É a luta da pessoa. A pessoa tem que se lutar internamente. Mas depende da carga de CO respirada, cheio de hemácia com CO. E o CO2 polar faria mesmo estrago. Mesmo estrago. Ah, mas professor... Não, Kátia, não podemos. Não podemos. Cada molécula é um caso. Eu já vou mostrar para você. Cada molécula é um caso. Tá? Então não dá para vincular. Todo angular é polar. Não dá. Temos que analisar quem é que está lá dentro. Se tem um que puxa mais, um que puxa menos. Ok? Já vou mostrar para vocês. Tá? E aí, meio que finaliza a aula de hoje. Vou continuar isso na próxima semana. Ok? Olha, interessante. Ah, mas professor, o que vai acontecer? Se a pessoa arriscar com vida, ele respirou CO, pessoal, é Deus. Deus e o corpo. O que acontece? Se não me engano, as hemácias que capturam o oxigênio, capturam o CO2, tem um tempo de vida de 72 horas, um pouco mais de 72 horas. Então, porque todo dia são fabricadas novas hemácias. E as velhas hemácias são degradadas. Quem degrada? O fígado. O fígado ajuda a degradar também. Se não me engano, a pâncreas também. Eu tenho que consultar, eu acabei esquecendo. Então, temos os órgãos, você acaba reciclando. Que, essa hemácia está velha, já viveu 72 horas, vamos degradar ela. E aí, a medula óssea produz mais novas hemácias. Essas novas hemácias não estão contaminadas. Por isso, é uma batalha interna, entendeu? Uma batalha interna. A pessoa foi resgatada com vida, mas se ele vai morrer ou não vai morrer, batalha interna. A pessoa. Não tem como, vou fazer transfusão de sangue. Poderia, mas ninguém faz isso. É meio complicado. Então, é uma batalha interna de órgãos internos de degradar as hemácias antigas, porque tem uma duração de 72 horas, 3 dias, 4 dias no máximo, e aí tem que ser reciclado. Novas hemácias vêm, e aí substitui. A pessoa volta a conseguir capturar o oxigênio e liberar o gás carbônico. Tá vendo como que é? A química está no nosso dia a dia, sem a gente perceber. Por isso, entender essas matérias é interessante. Isso capacita você a explicar para os seus pacientes. Ok? Essa é a minha intenção. Beleza? Então, pessoal, vamos só analisar a questão da Kátia. Todos os angulares vão ser, então, polar? Não. Não. Por exemplo, então, essa vinculação não dá para fazer. Essa vinculação não tem como fazer. Tá? Nós temos que analisar quais são os átomos que temos e montar a geometria e aplicar a eletronegatividade. Ok? Por exemplo, O3. 3 átomos. Ao fazer todo o rascunho, ele vai ter formato angular. O O do meio sobra um par de elétron e aqui teria uma dativa O. Ó. Tá certo? Angular. Vamos analisar a eletronegatividade. Vamos inicialmente analisar essa ligação aqui, ó, para baixo. O O de cima, central, com o O de baixo. Ok?
O O de baixo tem um grau de eletronegatividade de 3,5. 3,5. Dessa ligação covalente aqui, ó. Mas está ligado com outro O. Também tem uma força de 3,5. É O também. Qual dos dois O é mais forte? Qual dos dois? Nenhum. 3,5, 3,5. Zero, entendeu? Puxa, aqui o resultante é zero. Resultante tá aqui é zero. Aí vamos pegar lado direito. Né? Lado direito. E tem um central com outro O, que é da ativa. Não interessa se é da ativa ou não. Agora estamos analisando a eletronegatividade. Lado direito. O O puxa, esse O de baixo puxa numa força 3,5 e de cima também 3,5, porque é O. Ixi, desceu. 3,5. Pessoal, resultante zero. Se o resultante são zero, ninguém puxa mais forte, então ela é apolar. Ligação covalente apolar. Tá vendo? Nós não podemos vincular a geometria com um tipo exato. Nós temos que analisar quem é que temos lá. Entendeu? Nem todos os casais de duas pessoas são iguais. Quem é a pessoa? Quem é o homem? Quem é a mulher? A personalidade de cada uma. Então é essa análise que a gente tem que fazer. Tá? Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Pessoal, muito legal essa matéria aí. Tá? Então, depois da prova, na semana que vem, na terça-feira mesmo, na quarta-feira, vou aplicar isso aqui para vocês calcularem isso aqui. Ok? Eu quero força resultante. Eu quero saber se está mais para voltado para ligação covalente apolar ou polar, para que qual é a força resultante, além da geometria, e também se ela é ligação iônica também. Tá? Então, mas isso vai ser para depois. Não vou muito além, para não confundir a nossa mente. Tá certo? Então, vou parar aqui a gravação dessa aula especial de hoje.